Nossa saudação ao Joel Krieger, presidente do CREA. É uma satisfação estarmos aqui junto com seus pares para poder contribuir com o sistema através da nossa participação na categoria e agora poder contribuir com todos através da minha participação aí como deputado estadual do nosso estado do Paraná. Uma saudação a todos e a todas. Eu venho aqui com muita tranquilidade dizer a cada um de vocês que tive a oportunidade ao longo da minha vida de poder ter uma participação acentuada junto ao CREA. Fui inspetor, fui conselheiro, fui presidente de associação. Jesus está aqui agora, que já foi também lá em Toledo e vai ter a oportunidade de novamente exercer essa função. E tivemos a oportunidade, junto com muitos companheiros, de poder discutir a categoria durante 35 anos. Queria dizer a vocês que sempre estive muito à vontade frente ao CREA. Tenho na minha sala um quadro onde eu coloquei um recorte no momento que eu publiquei um pesar pela passagem do Ivo Mendes Lima. Os mais antigos se recordam muito bem de como foi importante para o Paraná a participação do Ivo ao longo de todo o seu tempo, de ação em vida. Eu tenho o Ivo como uma saudosa memória, do teu trabalho frente à nossa categoria, e foi muito importante tudo que ele pôde ajudar no procedimento do Conselho aqui no estado do Paraná. Queria dizer a vocês que Deus me deu a oportunidade, como engenheiro que sou, de poder permanecer na Prefeitura de Toledo como servidor público por 33 anos. E nesse período, depois de 25 anos como engenheiro da Prefeitura, fui eleito prefeito, tive um segundo mandato, uma votação maior do que no primeiro mandato, investi a minha vida em busca de uma resposta sobre a minha atuação técnica frente ao município. Me custou a minha vida, para mim buscar a resposta de que valeu a pena. No último processo eleitoral, com 600 candidatos no estado, 10 candidatos da minha cidade, nós tivemos 55% dos votos da minha comunidade. Foi uma resposta que eu recebi, vindo das urnas, dizendo que vale a pena você ter uma conduta retilínea e, acima de tudo, olhar o custo-benefício nos investimentos públicos. Foi o que a gente fez durante toda a nossa vida. Tive a oportunidade de receber uma cidade que tinha muito por fazer e, ao longo desses 33 anos de vida pública lá em Toledo, de poder ajudar a edificar a minha cidade. Isso custou muito tempo, muita dedicação, participação exclusiva dentro do sistema público, podendo aprender fora do Brasil, alguns tomando algum conhecimento de muitas ações, principalmente no urbanismo, e trazendo para o nosso município. Me deu a oportunidade também de poder valorizar a categoria, embora eu não tenha tido como prefeito a oportunidade de ter, mesmo sendo prefeito 8 anos, de ter implantado o salário mínimo profissional na carreira do servidor, porque nós tínhamos uma defasagem de salário de todas as categorias de 25%, que eu tive que recompor durante os 8 anos. Mas valorizamos os profissionais, todos que lá estiveram recebiam o seu salário na categoria e um complemento através de função gratificada, procurando valorizar o trabalho dos profissionais. E tive a responsabilidade de poder divulgar para todo o Paraná e durante toda a minha estada como prefeito, participando da Frente Nacional de Prefeitos, tive a oportunidade de poder colocar na cabeça dos administradores públicos como é importante a participação do profissional frente à administração pública. E a gente conseguiu muitos êxitos nas várias intervenções que tivemos aí na nossa estada como prefeito. Eu digo a vocês que fui um defensor número 1 das ações da Caixa Econômica Federal,
que mudou o conceito de obra pública, de acompanhamento de investimentos públicos no Brasil, através da participação do engenheiro e do arquiteto, e podendo fazer uma análise de todas as ações e podendo fazer uma discussão real de todos os projetos que passaram no crivo da Caixa Econômica Federal, tanto na iniciativa privada como do sistema público. Eu nunca vi, e vocês também acredito que nunca viram, alguém responder em juízo, ser objeto de uma ação pública do Ministério Público, que dizia respeito a alguma atividade de investimento nos seus municípios que tivesse o crivo da Caixa Econômica Federal. Isso é muito importante. Tem uma tal da tabela lá do SINAP, né, que orienta os preços a nível nacional, e isso dá uma responsabilidade para o administrador de poder fazer os investimentos corretos, com preço justo e, logicamente, desenvolver bons projetos. Defendendo a nossa categoria, a gente ouviu muito por esse Brasil afora. Muitas dificuldades de prefeitos de cidades pequenas, onde não tem o profissional, terceirizando os serviços do município e tendo dificuldade na aprovação dos seus projetos. Hoje, a gente aprendeu durante a caminhada que é importante o profissional estar dentro da prefeitura, estar dentro do sistema público, concursado, para poder desenvolver ali o seu trabalho. E isso a gente ouviu de prefeitos do interior de Alagoas, por exemplo, dizendo das suas dificuldades, de não conseguir fazer os investimentos públicos, porque não tinha capacidade técnica de poder desenvolver e utilizar esses recursos que eram conseguidos aí pelo sistema. E ao longo do tempo as ações foram mudando. E hoje as prefeituras do Paraná e muitas prefeituras do Brasil já têm no seu quadro técnico profissionais que fazem com que, através do serviço de engenharia e de arquitetura, de agronomia, né, seja melhorado a condição do serviço prestado à nossa sociedade. Isso é claro, quando você entra numa cidade, você sendo observador, você pode ver a cidade que tem e que não tem a participação de profissionais aí no desempenho das ações públicas. E isso a gente ganha muito, analisando o custo-benefício e fazendo com que cada investimento público, com a participação profissional, sejam bem executados. Lá no interior de Alagoas, os prefeitos não conseguem ter acesso aos recursos e, quando tem, existe muito superfaturamento de algumas ações que acontecem no dia a dia pela própria falta do profissional. E hoje, essas ações já sendo menores, a Caixa Econômica, através dos programas dos ministérios que passam pela Caixa Econômica Federal como agente que zela pelos interesses públicos, faz com que essas ações sejam melhores executadas em todo o Brasil. Tive a oportunidade de, na Europa, conhecer alguns conceitos importantes para o desenvolvimento das cidades. E tenho aplicado isso. Na minha estada como deputado estadual aqui no Paraná, vou fazer um esforço para que a gente possa criar institutos de planejamento nas regiões do nosso estado do Paraná. Quem se lembra do governo Jaime Lerner, houve uma iniciativa nesse sentido, profissional que de poder dotar os municípios de ações importantes e de profissionais para poder cuidar dos interesses quando se diz respeito a investimentos no estado do Paraná. Foram as ações da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, cuidado pelas associações dos municípios e todas elas com engenheiros e arquitetos suficientes para poder gerenciar as demandas do estado do Paraná. Depois adormeceu por um período e tive a oportunidade, como presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, de poder implantar dentro da associação um departamento técnico, onde os projetos das prefeituras menores são desenvolvidos pelos 7 profissionais que lá estão, e esses projetos têm uma qualidade melhor. São projetos que podem ser repetidos, né, em vários municípios, porque se busca uma melhoria na condição de se projetar e de se fazer essas ações em benefício dos municípios que ainda não têm no seu quadro de engenheiro os seus profissionais. Implantamos também um escritório técnico voltado ao desenvolvimento e ao planejamento do oeste do Paraná, junto ao PTI de Itaipu, lá em Foz do Iguaçu.
Infelizmente, esse projeto ficou adormecido nesses 2 últimos anos e agora ele deve ser tocado também para poder fazer com que tenha mais desenvolvimento na área técnica por parte dos profissionais da nossa região e que possam melhorar a condição dos projetos apresentados aí à nossa sociedade. O pensamento de se criar institutos de planejamento público-privado, acredito eu, é em função do que a gente pôde observar na Europa. Se você viaja às regiões metropolitanas das grandes cidades europeias, você observa que o padrão arquitetônico no entorno dessas regiões metropolitanas são idênticos, porque lá eles trabalham muito com institutos de planejamento que desenvolvem os projetos e repetem pelas cidades, pensando os municípios por inteiro, e tem dado um excelente resultado. Isso faz com que os municípios consigam investir melhor o recurso público e as boas ideias, elas sejam repetidas, né, em várias cidades, trazendo um benefício às suas comunidades. Eu acredito que a criação dos institutos de planejamento vai facilitar na lei de zoneamento das cidades. Hoje os municípios contratam, através de licitação, planos diretores. Isso já tem sido histórico no nosso estado do Paraná. Aí facilitou muito, na atualidade, o tal do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Se copia os programas e se repete em cidades que têm características diferentes, planos diretores, lei de zoneamento, isso é muito ruim para as cidades. Eu acredito que com institutos de planejamento localizados no nosso estado do Paraná, nós teremos condição de poder rebanhar para esses institutos as boas cabeças pensantes da área de engenharia e de arquitetura e fazer com que bons projetos sejam ali executados e que os planos diretores, as leis de zoneamento, sejam discutidas com critério técnico, dando oportunidade à melhoria no desenvolvimento das cidades, melhorando no zoneamento, melhorando no arruamento das cidades, cuidando da implantação de novos empreendimentos imobiliários em algumas regiões que têm um acentuado desenvolvimento e que às vezes as ações públicas acontecem em parceria com a iniciativa privada, mas distorcidas aí pelo tempo. Implantação de conjuntos habitacionais. Quem não se lembra como eram os conjuntos habitacionais na década de 80 implantados aqui no nosso Brasil? Quem não se lembra dos conjuntos habitacionais implantados aqui no nosso Brasil no governo Collor? Uma dificuldade muito grande, dificuldade de acesso, regiões completamente inadequadas para receber esses conjuntos habitacionais, trazendo problemas à nossa sociedade até hoje. E esses problemas sendo corrigidos ao longo do tempo com a implantação de novas tecnologias de construção, com a implantação de novos projetos, analisando as áreas a serem desapropriadas e a serem implantados esses conjuntos com critérios técnicos de engenharia. Então, nós avançamos muito. O sistema avançou muito durante todo esse período e, logicamente, hoje a gente tem que continuar fazendo com que a participação dos técnicos nas prefeituras, no Estado, né, também é muito importante, a renovação do quadro com a oferta de novos concursos públicos para poder fazer com que esses profissionais entrem no sistema. Os profissionais de engenharia hoje do estado do Paraná, eles estão ficando já com a idade avançada, muitos se aposentando e levando consigo a bagagem do conhecimento de 30, 40 anos, não tendo a continuidade do trabalho dentro das estruturas do nosso estado. Isso é ruim, não fica a história, né, da participação da engenharia e da arquitetura e se perde ao longo do tempo. Então é necessário mais concurso público para se ter mais profissionais aí dentro do sistema, auxiliando o desenvolvimento aí do nosso estado do Paraná. Mas como deputado eleito, eu venho aqui nessa plenária dizer a vocês que estou à disposição da categoria, para que a gente possa, através da participação do Conselho, desenvolver bons projetos. Eu gostaria e estarei presente junto ao Joel durante toda a nossa estada, buscando informações, buscando ideias, para que a gente possa desenvolver e implantá-las aí com novos projetos de leis aqui no nosso estado do Paraná. Quero ser um auxiliar do desenvolvimento, pela minha participação como engenheiro, e me sinto na responsabilidade de fazê-lo,
porque gosto do que faço e aprendi ao longo da minha vida que é importante você poder compartilhar o conhecimento, utilizando o conhecimento dos nossos companheiros e fazendo com que esse conhecimento, através de projetos de leis, eles possam melhorar a vida das pessoas. Vocês observaram que os programas que são financiados pelo governo do federal e pelo governo do estado, eles exigem a acessibilidade? Isso não acontecia há um tempo recente, passado. Hoje é necessário que se tenha acessibilidade das pessoas, que se tenha condição de você fazer o passeio, nomenclatura de rua, sinalização, iluminação pública, quando você faz um investimento público utilizando recurso federal ou recurso estadual. Às vezes você vê numa cidade, uma pequena parcela dessa cidade, urbanizada por inteiro, e o resto da cidade sem a urbanização. São projetos novos, projetos modernos, exigindo, por exemplo, a implantação das ciclovias, que é muito importante para a urbanização das nossas cidades, e isso vai mudando o conceito, melhorando a qualidade de vida, ajudando na trafegabilidade das cidades e, acima de tudo, protegendo as pessoas na sua condição de irem e de virem. Conjuntos habitacionais na França são feitos, são colocados à disposição do cidadão através de um comodato, ele mora no conjunto habitacional. Em algumas localidades onde o meio ambiente é levado bastante a sério e a condição ambiental é o top de desenvolvimento dessas regiões, os conjuntos habitacionais não são murados, eles são cercados com cerca de tela, e faz parte do contrato de quem está lá morando cuidar da sua grama, porque aquilo foi feito com dinheiro público e quem circula na rua tem que ter uma visão agradável do fundo do quintal do cidadão, que utiliza um espaço feito com recurso público. E a sua casa foi projetada para receber, para ter uma garagem de um carro, não 2 carros, apenas um carro. Não se aceita gambiarra, não se aceita puxadinho, e ele tem que tocar a vida dele com um carro, enquanto ele morar naquele patrimônio feito com recurso do governo do seu país. Então isso é importante, são conceitos importantes que podem ser aplicados aqui na nossa cidade. Quando você circula pelos municípios e observa os conjuntos habitacionais feitos com a participação da Caixa Econômica Federal, você observa que tem lá um recuo, tem a urbanização, o terreno ele é obrigatoriamente colocado numa topografia que não cause transtorno ao morador. Depois que se faz o habite, que se entrega essa edificação para o cidadão, você passa 6 meses depois, ele fez um puxado para frente, fazendo lá uma churrasqueira, aumentando a sua garagem, completamente fora da lei de zoneamento, né, do seu município, não observando nada do que foi colocado no início da implantação. Está errado. Nós temos que ter a consciência de poder fazer com que essas ações sejam melhores. Em Portugal, a edificação é colocada para o cidadão com 1 quarto para o casal e 1 quarto para o filho. Se o segundo filho, se ele tem 2 filhos homens, ele continua morando na mesma casa. Se ele tem um homem e uma menina e uma mulher, o governo oferece a ele uma outra edificação com 2 quartos. É um conceito de acompanhamento social no desenvolvimento das famílias, muito importante e que deve também ser seguido aqui pela nossa comunidade. Então, eu quero dizer a vocês que eu gostaria de poder, na minha estada como deputado, com auxílio do CREA, apresentar bons e aprovar bons projetos na Câmara Estadual, na Assembleia Estadual. Gostaria de tratar do salário mínimo profissional, para que as prefeituras fossem obrigadas a poder pagar o salário mínimo. Gostaria de tratar em projeto de lei a obrigatoriedade da presença do profissional de engenharia e de arquitetura dentro das prefeituras, no seu quadro técnico. Gostaria que vocês me ajudassem a fazer com que isso fosse uma realidade. No posto de saúde não tem lá um médico? Não se toca a saúde pública sem a participação do profissional. Não existe. Fizemos em Toledo 18 concursos em 8 anos para contratação, de 25 médicos para 125 médicos, e em condição de poder arrebanhar esses profissionais
para o interior do nosso estado, que é muito importante. Agora, por que na engenharia não tem o mesmo conceito? Por que pode-se contratar o serviço quando se precisa e não se valorizar a presença contínua do profissional de engenharia dentro das prefeituras? O CREA tem essa preocupação. Na agenda parlamentar, muitos desses assuntos foram discutidos e muitos colocados em prática no momento que o Conselho passava discutindo essas ações nos municípios, e isso foi muito importante, contribuiu com o desenvolvimento correto e com a melhoria da qualidade de vida das nossas comunidades. Então, eu venho aqui hoje, Joel, para poder assumir compromissos aqui com a nossa categoria, de poder ajudar. Através do nosso e-mail, gostaria de receber algumas ideias dos senhores, para que a gente possa fazer com que as prefeituras tenham os seus profissionais, por menor que seja. Não tem como dizer que não pode ter um profissional dentro de uma prefeitura no seu quadro técnico, fazer um concurso público, ter lá um salário condizente para que ele possa fazer o teu trabalho. De nada adianta contratar o servidor por uma carga horária e depois diminuir a carga horária dele em função do baixo salário que é pago. De nada adianta contratar o profissional de engenharia e depois o mandante administrativo, que é passageiro, autorizar a fazer uma suplementação no aditivo de obra para complementação salarial desse engenheiro ou desse arquiteto. Então, eu queria pedir a colaboração dos senhores, né, que fazem parte da capacidade pensante aí do nosso estado do Paraná, que nos ajude na formatação dessas leis, através do CREA, para que a gente possa ter essa participação nas prefeituras, aumentar o rol de profissionais dentro do estado do Paraná, dar um pouco mais de prazo para a execução das obras, dar condição de poder contratar somente quando tiver disponibilidade financeira de todo o procedimento para poder fazer o seu pagamento, para não acontecer o que está acontecendo lá em Cuiabá hoje, que aquela sociedade vai viver durante uns 10 anos vendo aqueles trilhos colocados lá na cidade e sem os VLTs, né, circulando lá naquela cidade. Terminou, minha gente, o desmando dentro do sistema público. Nós temos que ter competência e qualidade naquilo que nós fazemos. Então, venho aqui me colocar à disposição, pedir a ajuda de vocês. Se eu conseguir fazer com que as prefeituras tenham profissionais e que recebam o salário mínimo da categoria, eu vou me dar por realizado de ter participado aí do sistema público durante esse período na Assembleia Legislativa do Paraná. Muito obrigado.